capítulo 20, e deverá ser também na próxima quarta-feira, com mais um grupo de discipulado, certo, Conceição? Estaremos juntos. Amém, gente? Acharam? No primeiro dia da semana, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que o Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para ver o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés, e disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe então Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e que ele dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou, pois, Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Disse, pois, Jesus a Tomé, disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Vamos fazer uma oração? Jesus, Pai, nós queremos mais uma vez expor os nossos ouvidos, também os nossos corações a essa mensagem, a sua palavra, Pai. Jesus, Tu és santo, Tu és bom, Tu és fiel. E o Senhor, quando reúne a sua igreja, é porque o Senhor quer falar a ela. E o Senhor nos atraiu até esse lugar hoje para nos falar ao coração. Por isso, Deus, nos faz capazes, aptos, prontos para ouvir essa mensagem. Não deixa que a nossa atenção saia daqui. Por isso evitaremos andar, conversar paralelamente com outro irmão. Evitaremos deixar que o nosso coração, o nosso sentimento saia desse ambiente, Pai. Que Teu Espírito fale conosco poderosamente. E esta palavra realmente faça aquilo
que o Senhor propôs nessa noite sobre cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, cremos nisso. Amém e amém. Meus irmãos, a gente tem aqui uma narrativa dos fatos pós-ressurreição, que a gente também encontra em Mateus, capítulo 28, em Marcos 16, em Lucas 24. E quando a gente vai lendo, a gente vai cruzando as informações, parece que um vai complementando o outro. Porque Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, estão atrelados aí nos fatos que acontecem pós-ressurreição, depois que ele ressuscita. Todos esses evangelistas, tanto Mateus como Marcos, como Lucas, como João, trazem detalhes diferentes uns dos outros. Por exemplo, o Mateus vai narrar a tentativa dos sacerdotes de tornar a ressurreição uma fraude. Então os outros escritores, eles omitem isso, mas o Mateus vai denunciar a camada religiosa de Israel, a partir do versículo 12 do capítulo 28 de Mateus, tramando para fazer da ressurreição uma fraude, subornando os guardas, para dizerem, né, ao imperador e ao governador que os discípulos roubaram o corpo e etc. Já o Marcos, ele procura salientar o detalhe que não foi só o Tomé, que não acreditou na ressurreição, que não acreditou que Cristo havia ressuscitado. O Marcos vai denunciar os demais. Nenhum deles creu. O Tomé ficou com a fama, mas ninguém creu quando as mulheres vieram com a notícia, quando a Maria Madalena veio feliz dizendo: ele está vivo, eu falei com ele, eu ouvi, ele ressuscitou. Ninguém creu. E o Marcos vai dar esse detalhe, capítulo 16, versículos 9 ao 13. Já o Lucas, ele vai abordar dois homens, dois discípulos, que não faziam parte dos 12, bem possivelmente não faziam parte dos 12, mas eram discípulos de Jesus. E o Lucas vai pegar esses dois rapazes numa viagem de cerca de 11 a 13 quilômetros aproximadamente, para uma aldeia chamada Emaús, e Jesus ressurreto aborda esses dois rapazes na estrada e começa a andar com eles, por mais de 3 horas aproximadamente de caminhada, a tarde toda caminhando com Jesus. E Lucas vai narrar que esses dois não perceberam que Jesus estava ressurreto, andando e conversando com eles por 3 horas. Eu quero abordar e fazer algumas considerações que vão estar aqui, meio que, talvez até um pouco aleatórias no capítulo 20, se você ficar com a Bíblia aberta. Diogão está lá pilotando o data show, ele vai mostrando o texto quando for o caso. Mas a primeira pessoa que tem a visão de Jesus ressurreto não é nenhum dos 12. A primeira pessoa que dá o testemunho, ele está vivo, a morte não pôde contê-lo. Eu ouvi o testemunho dos anjos dizendo: por que eu estou chorando e por que eu estou procurando entre os mortos aquele que vive? Mas eu não vi o testemunho dos anjos. Ele falou comigo, ele me chamou pelo nome, ele está vivo. Quem tem essa visão, quem tem esse testemunho, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João, não é o Mateus, não é nenhum dos 12, não é o Tiago, não é o Felipe, é uma mulher. Isso é muito curioso, isso é muito emblemático, porque ela é testemunha do principal fundamento do cristianismo. Porque sem ressurreição não há cristianismo. Porque a morte de Jesus só é válida e o seu sangue é válido porque ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida, que nem Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta no capítulo 15. Se Cristo não morreu e ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente está crendo em balela. Amém, gente? Então, Maria Madalena, que alguns trechos dos evangelhos vão colocar um rótulo sobre ela, colocando assim: aquela da qual saíram 7 demônios. 7. Foi a primeira pessoa
a ver Jesus ressurreto. Por que será? Antes de responder esse porquê, a gente faz uma outra pergunta. Jesus falou com ela, de frente com ela. Ela não viu, ele não percebeu que era ele. E começou a perguntar para Jesus onde estava Jesus. Jesus falando com ela, e ela falando assim: o senhor sabe onde está o corpo do mestre? O senhor viu? Alguém pegou? Fala para mim, eu quero proceder aqui, eu trouxe as especiarias, eu trouxe as ervas aromáticas, eu quero dar um sepultamento digno para ele. O senhor viu o corpo? E Jesus falando com ela. Até que Jesus olha para ela e diz assim: Maria. Aí parece que dá um choque de 300 watts, ela: mestre, é o senhor, e se joga aos pés dele, agarra os pés dele. Jesus: não me detenham, ainda não subi para o Pai, para o vosso Pai, vai anunciar aos meus discípulos que eu vou encontrá-los em Jerusalém. O outro evangelho vai dizer: anuncia aos meus discípulos e ao Pedro que eu vou encontrá-los lá, em Galileia, aliás. E assim, por que a pessoa anda com Jesus, olha para Jesus e não consegue perceber que é Jesus? Ele tinha dito que ressuscitaria, sim ou não? Se você já leu o evangelho com mais cuidado, ele disse isso aí só uma vez. Ele disse isso várias vezes. Aí ele ressuscita, ele aparece, e a pessoa não consegue reconhecê-lo. Os dois rapazes caminhando para Emaús, também não reconheceram. Alguém fez uma pergunta na quarta-feira: será que a aparência dele mudou? Né? Será que estava com outro rosto? Será que estava com alguma diferença? Uma resposta que a gente não tem, né? Não tem um vídeo, uma foto, uma selfie para a gente dar uma olhada em como é que ele estava, né? Mas fato é que Jesus havia dito que ressuscitaria. Fato é que elas viram um anjo reluzente como um relâmpago, dizendo assim: ele não está aqui, ele está vivo. Fato é que ele está de frente com ela. E após ouvir a sua voz, ela o reconhece. Por que será que ela não reconhece Jesus? Talvez a gente possa repensar sobre isso. A tristeza, a dor, o luto, a falta de esperança, naquele momento de intensa tensão, parece que impediu a Maria de reconhecê-lo. Eu quero já aplicar algo para nós também, espiritualmente falando. Às vezes, em nossos momentos de dor, em nossos momentos de tristeza, em nossos momentos de desesperança, em nossos momentos de angústia, parece que temos dificuldade em enxergar Jesus agindo, vivo, atuante em nossas vidas. Então essa mulher, talvez com os olhos embaçados, inchados, a maquiagem toda borrada, como é que chama aquele troço que passa aqui? Rímel. O rímel já escorreu tudo aqui, os olhos estão inchados, os olhos embaçados, aquela dor do luto, aquela tristeza, aquela angústia, e tudo se foi por água abaixo. Esse homem me restaurou, ele me perdoou, por isso aqui, por um triz eu não fui apedrejada, ele me limpou de toda a vergonha de estar numa roda, por ter cometido um pecado hediondo, segundo a lei, que merecia apedrejamento, mas ele morreu. E agora ele está na minha frente, eu não consigo reconhecê-lo. Às vezes isso acontece com a gente, na nossa história, na nossa trajetória.
Fisicamente a gente nunca viu ele, mas simbolicamente parece que a gente só vê Jesus se as coisas estiverem indo de vento em popa. Aí a gente diz: eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus, Jesus está agindo, a providência chegou, o milagre aconteceu, contei o testemunho. Mas quando a gente está tomado pela dor, a gente tem dificuldade de ver Jesus. Então Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, eu estou vivo, ressurreto, reconheça a minha voz, eu chamo pelo nome, reconheça, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, reconheça a voz do Mestre dizendo o seu nome. Aleluia! Os rapazes que estão indo para Emaús, se você quiser abrir o Lucas 24, versículo 13 em diante. O Lucas 24, 13 em diante. Eles estão indo, conversando, se lamentando, chorando, tristes, coração rasgado. E de repente uma figura começa a andar junto com eles e faz uma pergunta: que palavras são essas que vocês trocam entre vocês? Do que vocês estão falando? Versículo 14. Aí, gente, no versículo 16 vai dizer que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Os olhos deles, o Lucas vai colocar, estavam como que fechados. Você percebe que é uma linguagem também simbólica, metafórica. Como que fechados, porque eles estão andando e não de olhos fechados. Mas estavam fechados para que não reconhecessem Jesus. E aí eles disseram: você mora onde, moço? O senhor veio do espaço? O senhor não sabe o que aconteceu aqui, os eventos que aconteceram em Jerusalém? 3 pessoas foram crucificadas há 3 dias atrás, e uma delas era Jesus, profeta aprovado em obras e homem de Deus, e alguém que a gente depositou todas as nossas fichas, porque nós tínhamos a certeza, no versículo 21, que era ele quem ia remir Israel. Esse homem poderoso em palavras e obras, a gente creu que era ele o libertador, ele salvaria Israel. E já passaram 3 dias que essas coisas aconteceram, ele ficou na sepultura, e nós estamos aqui nesse estado de espírito lamentável. Versículo 22. É bem verdade, moço, que umas mulheres estiveram no sepulcro e não acharam o corpo lá. E disseram que viram um anjo. Que o anjo disse para ela que ele não estava morto. E os discípulos também foram lá ver. Porque acreditar em mulher também naquela época, né? A gente não ia acreditar. A gente nem contava. Então assim, disseram que ele estava vivo. Versículo 25, Jesus mais uma vez falando: meu Deus, nécios, tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E aí ele começou, vocês lembram do Moisés? O Moisés disse: ó, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Aí vocês ouvirão, começou a explicar. Vocês lembram do Davi, vocês lembram do Isaías, vocês lembram do Jeremias, vocês lembram do Esdras, vocês lembram do começou a falar do Elias, do Eliseu, e começou a trazer. Vocês lembram dos salmos, vocês lembram dos textos antigos, vocês lembram das profecias. Elas apontavam para um Cristo, para um Messias, cuja morte não poderia detê-lo. E começou a contar. E mais para baixo a gente vai saber, né, com a narração do Lucas, que nessa conversa em que os dois se calam e começam a ouvir Jesus falando de si próprio, né? Jesus começa a pregar sobre Jesus para eles, abordando Moisés e os profetas. O coração deles começou a se comover.
E quando chegaram em Emaús, já estava tarde, anoitecendo, Jesus falou, beleza, fiquem com Deus, quer dizer, fiquem com Deus, eu sou Deus, fiquem com Deus, eu estou indo por aqui. Ele, não, a conversa está muito boa, está muito tarde, é perigoso, entra com a gente, vamos comer alguma coisa, amanhã cedo o senhor segue viagem. Aí Jesus falou, então tá bom, vamos entrar, e sentou com eles, e eles sentaram para comer. Aí eles deram as honras de Jesus render graças. Aí Jesus pega o pão e rasga aquele pão reto, né? Aquele pão, aquela massa diferente de um pão que a gente conhece. Ele rasga aquela massa assim, quando ele corta o pão e rende graças, os olhos dele se abriram. E eles disseram, é Jesus, é Ele está vivo. E quando os olhos deles se abriram e eles contemplaram Jesus, ele sumiu. E de repente, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, tudo de volta. Mas não estava tarde? Mas não era perigoso? Mas a alegria da ressurreição entrou neles. Aleluia! Agora, gente, por que esses homens andavam com Jesus 3 horas e não percebiam que era ele? E por que o Lucas vai usar essa expressão? Os olhos deles estavam como que fechados. Eu tenho para mim, gente, que eles alimentaram expectativas imediatistas, porque o texto deixa isso transparente. Como assim imediatista? Versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel. Gente, esse fato que eles estavam esperando, sabe quando foi acontecer isso? Em 1948. Amém? Tem alguns presentes que estavam já. 1948 foi quando Israel voltou a ser uma nação que tem o seu domínio próprio, o seu próprio governo. Mas eles esperavam que fosse no primeiro século. E aí não aconteceu. E aí a gente está triste. E isso nos leva à seguinte conclusão: o Evangelho de Jesus não é um segmento religioso de expectativas imediatistas. Amém, gente? A propaganda que é feita é muito enganosa. De você entrar por uma porta de uma igreja chamada evangélica, e logo Deus vai consertando todas as burradas que a gente fez, como num passo de mágica, e Ele vai estalando o dedo de forma celestial, e as coisas vai consertando, e Ele vai fazendo, e aí em menos de um ano, a gente está nadando de braçada, porque Deus fez tudo. O Evangelho não é um segmento religioso de expectativas imediatistas. Por isso que a gente vê um sem número de pessoas tristes, chateadas, frustradas, por causa de uma propaganda enganosa. Por isso que existe gente que está servindo a um Jesus morto. Porque as coisas não aconteceram a contento. Então, as expectativas imediatistas, elas se tornarão expectativas frustradas. Nós esperávamos uma coisa que Ele não fez. E que nem era para a geração deles. Amém, gente? Então assim, a infantilidade espiritual que as pessoas são levadas às vezes, entendem Deus, entendem Jesus como se fosse um gênio da lâmpada. Como se a gente fizesse alguns passinhos para cá ou para lá. É tipo uma simpatia, né? Você vem 7 quintas-feiras aqui porque vai estar, você faz assim, assado. Não, vamos fazer 3 dias de oração lá na sua casa, a gente faz umas novenas, a gente faz uns combinadinhos que Deus nunca fez, esperando que fazendo esses combinadinhos certinho, a gente vai conseguir algo muito rápido. Isso não é o Evangelho, gente. Amém, irmãos? Terceiriza às vezes a nossa crença em pessoas supostamente com superpoderes. Depois eu vou falar aqui de Jesus soprando, né? Recebeu o Espírito Santo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, se der tempo. Mas supostamente com superpoderes. E aí a gente joga sobre elas esse lance de as coisas acontecerem assim.
de nós irmos, de nós aparecermos, de nós comparecermos, de nós não faltarmos e de nós estarmos presentes no local. E aí vem para frente, aí põe a mão aqui, põe a mão lá, e aí faz assim, faz assado, e pum, as coisas acontecem. Irmãos, o Evangelho não é um segmento de expectativas imediatistas. Amém, gente? Eu já escutei 1 milhão de vezes: o meu Deus é o Deus do já. O Deus do já demorou 430 anos para tirar Israel do Egito. O meu Deus é o Deus do já. Mais 70 para sair do cativeiro assírio e babilônico. Né? O meu Deus é o Deus do já. As promessas da restauração de Israel são milenares. Demoraram 2000 anos para cumprir. Em 448 aqueles voltam para sua terra. Amém, irmãos? Então assim, como é que a gente vive uma vida cristã mais substanciosa, mais motivadora, mais verdadeira? Para de ficar alimentando expectativa imediatista. Tá certo? Porque nós não somos criança. Criança acredita em qualquer coisa. Você pega uma criança que nem essas que estavam aqui na frente, você fala assim, ó, amanhã o Papai Noel vai estar lá na sua casa, vai te dar um presente. Ela não vai dormir à noite. Tem certeza que vai. Amanhã o coelhinho da Páscoa vai aparecer lá e levar um ovo desse também para você. Ela não vai dormir à noite porque ela tem certeza que vai. Você diz para a criança que vai viajar daqui a um mês, daqui meia hora ela pergunta, já chegou? Você, não, falta um mês ainda, filha, falta um mês. Aí amanhã ela acorda de manhã, é hoje que a gente vai viajar? Aí depois da manhã, mas já é hoje que a gente vai viajar? Fala, não, filha, falta 25 dias ainda. Aí entra no carro para viajar. Você dobra a primeira esquina, tá, já está chegando. Perto. O que falta? Então as crianças, elas têm expectativas imediatistas e acreditam que tudo vai acontecer segundo o tempo delas. Nós não somos crianças espiritualmente falando, nós estamos crescendo em Deus, irmãos, adquirindo uma fé mais madura, mais verdadeira, mais sólida, à prova de frustrações, à prova de decepções, porque Jesus não decepciona ninguém. Os homens estão andando cabisbaixos, tristes lá, ao invés de ele deixar os caras embora, ele vai ressurreto andando com eles para trazer de volta. Amém, gente? Mas para trazer de volta com a fé certa, no lugar certo, na pessoa certa, nas promessas certas. Aleluia. Sobre a Maria, porque, gente, uma mulher que tinha um rótulo, Maria, da qual saíram 7 demônios. Quando se refere, por exemplo, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aí a gente vai ver José de Arimateia, senador honrado. E a gente vai vendo que tem um adjetivo, tem alguma coisa que acompanha um pequeno currículo resumido da pessoa. No currículo da Maria, aquela da qual saíram 7 demônios. Ou seja, qual Maria? Porque o que mais tinha era Maria, né? O que mais tinha ali. Qual que é a Maria? Qual Maria? É aquela lá, da qual saíram 7 demônios. Já pensou você ser conhecido como uma pessoa da qual saíram 7 demônios? Onde que é? Ó, tá vendo aquela casa amarela ali, ó? É ali que mora aquela moça da qual saíram 7 demônios. Olha, tá vendo lá, eu encontrei no mercado. Quem você encontrou? A Maria. Qual Maria? Aquela da qual saíram 7 demônios. E quem era essa Maria da qual saíram 7 demônios? A mulher, gente, que foi pega no ato de adultério. Existiam 2 crimes hediondos com pena de morte por apedrejamento, o assassinato e adultério. Eram tidos como crimes hediondos na lei. E ela foi pega nesse pecado capital, no ato. A pergunta que a gente faz é: a testemunha da ressurreição não podia ser alguém um pouco mais certinho, mais ajeitado? Para ficar registrado na escritura um negócio um pouco mais alinhado?
Tinha que ser alguém infiel ao marido, infiel a Deus, alguém possuída não por um, mas por 7 demônios. Tinha que ser essa pessoa para ter a visão do Cristo ressurreto pela primeira vez e ficar isso registrado para toda a posteridade. Tinha que ser uma mulher. As orações dos judeus ortodoxos eram mais ou menos assim: Senhor, graças te dou porque não nasci um cachorro, não nasci um samaritano gentil e não nasci mulher. Não acredita? É verdade. Mas justamente uma mulher, e com esse currículo, é essa mulher que vai encontrar Jesus ressurreto, a primeira pessoa. Cara, eu acho que eu podia falar muito aqui, mas isso me deixa assim, maravilhado, porque às vezes a gente quer moldar um Jesus segundo o que a gente acha que ele é. Às vezes a gente monta um Jesus segundo, sei lá, o que estão falando de Deus para a gente vai montando. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é a mensagem implícita nessa mulher, talvez de caráter deformado, uma mulher possuída por demônios, limpa e perdoada por Jesus, ter sido a escolhida por Deus para dar o testemunho dos testemunhos, o maior de todos os testemunhos? Cristo está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Gente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós às vezes temos a mania de estabelecer um padrãozinho das pessoas que vão frequentar a igreja, das pessoas que a gente acha que vai para o céu, das pessoas que a gente acha que são dignas. Nós estabelecemos esse padrão. Deus não estabelece esse padrão. Aonde abunda o pecado, a graça superabunda. A graça suplanta, a graça vai além. Amém, gente? Eu acho isso fantástico, porque a gente não percebe, mas a gente é seletivo, irmãos. Tem um episódio que me deixou marcado muito tempo atrás. Num sábado à tarde, vai fazer acho que uns 10 anos, a gente estava ensaiando com o Ministério de Louvor aqui, e eu fui ao fundo resolver alguma coisa lá na cozinha, sei lá, umas 4, 5 horas da tarde. De repente, 2 dos meninos foram lá no fundo, um cutucando o outro, dando risada. Pastor, falei, oi, tem alguém esperando lá na igreja. E um ria, né? Falei, esses caras estão aprontando alguma, né? Que estão aprontando? Nada, pastor, só tem alguém lá esperando você. E um olhava para o outro e ria. Esses caras estão aprontando. Aí eu vim. Aí eu entrei por aqui, por essa porta, a pessoa estava em frente ao quadro de aviso, de costas, uma saia para cima do joelho um pouco, cabelo Chanel, um saltão. Aí eu disse, boa tarde, e a pessoa se virou e disse, boa tarde. Aí eu fiquei assim, um tanto quanto surpreso, né? Posso te ajudar? O senhor é o pastor? Eu digo, sim, sou pastor. Podemos conversar? Eu disse, qual o seu nome? O senhor quer o do RG? Eu falei, não, o que você achar melhor. Senta aí. Aí sentamos um pouco ali onde está a Mônica, por ali, a Dilma, né? E ficamos ali 1h e pouco conversando. E aí foi chegando o horário do culto, eu ouvindo um pouco da história da vida, pessoa com o olho machucado, do rapaz que morava junto. E conversando, a gente, infelizmente, como igreja, e eu tenho até vergonha de dizer, mas como pastor, estamos despreparados. E a gente fica atado, né? Porque a gente tem um padrão, né? Dentro desse padrão aqui, a gente sabe o que fazer. Chegou com fome, a gente sabe o que fazer. É usuário de droga, a gente sabe o que fazer. Você quer se recuperar, te leva numa casa, tal. Está com crise no lar, está dentro do padrão, a gente sabe o que fazer. Sair um pouquinho do padrão para lá e para cá, a gente já diz, não sei o que fazer. Porque a gente é seletivinho, né?
E aí eu disse assim, vamos ficar aqui um pouquinho, ó, já vai começar o culto, Deus vai falar conosco, etc e tal, e vai ser uma bênção, depois do culto a gente volta a conversar. E aí os irmãos começaram a chegar. Começaram a chegar, e assim, e aí, Paz do Senhor, Paz do Senhor. E quando ia fazer a Paz do Senhor, eu olhava, aquilo virava, e não cumprimentava. E aí, Paz do Senhor, Paz do Senhor, Paz do Senhor. E a hora que chegava ali, levava uma dúzia. Levava aquele susto assim e saía de perto. Tinha bastante gente no culto, mas ficou um vazio ali. O banco, somente a pessoa. E próximo não tinha ninguém, ninguém sentou perto. Sabe o que eu acho, gente? Que se Jesus fosse o preletor, o pregador daquela noite, ele ia dizer assim, ó, coloca alguém para pregar no meu lugar, porque eu vou sentar para ouvir a mensagem junto com essa pessoa aí no banco com ela, do lado dela. Então assim, nós somos seletivos. Jesus escolheu uma testemunha da ressurreição, alguém de um caráter que não prestava. Jesus escolheu uma mulher pega no ato de adultério com 7 demônios e falou, essa vai dar o testemunho dos testemunhos. E os 4 evangelhos vão dizer, a Maria de Magdala, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, uma mulher de reputação duvidosa, uma mulher que abundou no pecado, mas uma mulher que superabundou na graça, perdoada por Jesus, vai ser a testemunha da minha ressurreição. Detalhe, gente, por que ela foi a primeira também? Porque ela foi a primeira a ir lá. Onde estavam os meninos? Onde estava o Pedro que falou assim, ainda que todos esses aí, ó, o Tiago, o João, o Mateus, o Felipe e todo mundo aí te desampare, eu não, eu vou contigo até a morte. Cadê ele? Onde está? Porta trancada, todo mundo assim. Será que é soldado romano? Será que são sacerdotes? Será que é o pessoal do templo? E a mulher está lá com a mochila cheia de ungüentos aromáticos, indo lá para a sepultura. E por que, gente, ela foi a primeira? Porque o tamanho do perdão que ela recebeu se tornou o tamanho da devoção que ela tinha por Jesus. Amém, gente? O tamanho do perdão que a gente entende que recebeu se torna proporcional ao tamanho da devoção. A devoção. Tem uma outra passagem que uma mulher também de reputação duvidosa vai aos pés de Jesus, na casa de um fariseu, Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Aí essa mulher pega o seu cabelo e começa a passar nos pés dele, que está molhado com as suas lágrimas, e ela não para de beijar os pés dele, naquela cena esquisita dentro da casa daquele fariseu. E o fariseu, vendo aquilo estupefato, pensou consigo, mas não disse nada. Se esse homem fosse um profeta de verdade, um homem de Deus, ele saberia a reputação dessa mulher que está aos pés dele. Mas eu acho que ele não deve ser, não. Jesus olha para ele e diz, Simão, você não me cumprimentou com um beijo no rosto quando eu cheguei. Isso é um costume judaico. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Simão, você não deu água quando eu cheguei de viagem para os meus pés. É comum o dono da casa pegar um funcionário ou ele próprio lavar os pés do seu amigo viajante, mas ela está lavando com lágrimas os meus pés, enxugando com os cabelos. Simão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários, outro 500. Esse credor perdoou os 2, o que devia 50 e o que devia 500. Desses 2 devedores, qual vai ter maior consideração? Qual vai amar mais esse credor que perdoou os 2? O Simão de pronto respondeu, aquele a quem ele perdoou 500. Pois é, a quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe para quem é o evangelho? Para quem é muito perdoado. Para quem é muito perdoado. Amém, irmãos?
Porque assim, a gente entende que as pessoas que não saem do padrão, que não foram tão ruins e nem tão boas, né? O catolicismo diz até que elas ficam no purgatório, né? Quando morrem. É ou não é? Porque quando você é muito ruim, vai para o inferno direto. Se for muito boazinha e faz coisas boas, vai direto para o céu. Mas se foi mais ou menos, foi nem bom nem ruim, fica ali, né, no meio do padrão, aí fica no purgatório. A gente faz a missa de sétimo dia, certo? Porque a missa de sétimo dia é para isso. É para expurgar o pecado desse aí que não foi tão ruim, mas não foi tão bom. Ficou ali, no mais ou menos. Entende? Aí a gente expurga o pecado dele. Aí ele vai para o céu. São Pedro vai lá com o molho de chave, abre e ele entra lá. Quem acha que peca pouco, gente, não vai estar lá. Não vai estar lá. Amém, gente? Quem estabelece o padrão e é seletivo com quem vai estar lá, não vai estar lá. Não vai estar lá. Jesus vai ter perto dele aqueles que foram muito perdoados. Porque o tamanho da devoção é proporcional ao tamanho do perdão. Eu me sinto muito perdoado. Nunca cometi um homicídio sequer, mas eu me sinto muito perdoado. Nunca fui político nesse país, mas eu me sinto muito perdoado. Eu me sinto muito perdoado. Nunca fui usuário de drogas nem traficante, mas eu me sinto muito perdoado. Essa mulher se sentia muito perdoada. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No versículo 22 do capítulo 24 de João, capítulo 20 de João, versículo 22, é aquele pedacinho onde Jesus aparece novamente para eles e sopra sobre eles. E diz uma frase: recebei o Espírito Santo. E isso é uma coisa assim, a gente também não tem um vídeo de uns 30 segundos só para a gente ver. Os discípulos ali, Jesus aqui, aí ele e diz, recebei o Espírito Santo. Para a gente ver o que aconteceu com eles. O semblante deles, a postura deles, se levantaram a mão, se abaixaram, se caiu, se levantou, se riu, se chorou, se eles falaram língua estranha, a gente não vê, a gente não sabe, só tem isso. Mas no 21, Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E aí ele vai dizer, recebei o Espírito Santo depois de assoprar. Segundo alguns, Jesus comissiona eles. E quando ele diz o verbo enviar, esse verbo é apostelo. Então Jesus já começa a mexer com as estruturas ministeriais deles, de discípulos para apóstolo, enviado. Então parece que Jesus, para alguns estudiosos, que ele está fazendo um prenúncio profético do que aconteceria 40 dias depois, com relação ao Espírito Santo. Porque 40 dias depois a gente vai ver no capítulo 2 de Atos, aquela experiência que 120, não somente esses 12, mas 120 estão reunidos e são cheios do Espírito Santo, e ali se corta a fita da inauguração oficial da Igreja de Jesus nesse mundo. Então, parece que Jesus para alguns está fazendo um prenúncio profético com esse sopro e com essa frase, daqui 40 dias, recebei, mas daqui a 40 dias isso vai acontecer. Mas uma segunda linha de interpretação, que também vai por um viés pentecostal como a gente, leva em consideração a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, 250 anos antes de Cristo, que o verbo assoprou em João é emulsão, efusão aliás, que é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9 é o mesmo do Gênesis e de Ezequiel 37:9. 37:9
No Gênesis soprou e deu fôlego de vida, em Ezequiel 37 os ossos vêm à vida. Ou seja, lá no Gênesis um boneco de barro feito pela mão de Deus se torna um homem vivo, e lá no vale, na visão de Ezequiel, aqueles ossos, aquela ossada humana, aquele cemitério a céu aberto, se levanta um exército de homens após o sopro. Então a interpretação que se dá também é que Deus sopra sobre eles do Espírito Santo, e a regeneração, a nova vida brota. Com isso eles passam a ter a visão real e verdadeira do Cristo. Ou seja, a ficha caiu. Agora tudo o que eles ouviram e viram toma o sentido real. Agora, através desse momento, segundo alguns entendem, eles não olham mais para Cristo como curandeiro, eles não olham mais para Cristo como chefe de Estado, eles não olham mais para Cristo como fonte de riqueza, como trampolim para uma vida de sucesso, eles não olham mais para Cristo como resolvedor de problemas, e nem como salvador de Israel do Império Romano. Eles olham para Cristo agora como o salvador do mundo. Aleluia! Por isso ele disse isso, segundo alguns intérpretes. E aí sai o pessoal soprando no microfone. Eu soprei, gente. Um monte de vez. Um monte. Acabava as pregação empolgante, empolgadíssimo. Vem todo mundo para frente e tal. E receba aí. Soprava no microfone. Já pedi perdão para Deus já. Deus me perdoa. Me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Mas eu soprei também no microfone. Ai, como é bom converter-se, né? Como é bom estar no caminho da conversão. Como é bom, gente. Aleluia. Versículo 24. O João dispensa 6 versículos para tratar o testemunho do Tomé com Jesus. Então o Marcos vai relatar que ninguém creu, não só o Tomé. Mas o Tomé ganhou a fama. E o João, ele vai relatar e vai dizer. Então, lá no Marcos 16, versículo 9, diz assim: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, porque estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam para o campo, para Emaús. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando assentados, e lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido, que já tinham visto ressuscitado. Então, o Tomé levou a fama, mas ninguém acreditou que ele estava vivo. Agora, ele disse que ia ressuscitar? Ele disse uma vez só? Eu acredito que a ênfase que João dá, para a gente ficar meio assim com o Tomé, né, que ganhou essa fama, mas o Tomé, se você não sabe, ele foi martirizado na Índia por causa de Jesus. O Tomé, se você não sabe, a tradição cristã vai dizer, Flávio José, historiador do primeiro século, que ele foi martirizado na Índia, que tem um monte lá com o nome dele, Monte Santo Thomas. Eu estive logo no início da minha conversão, num evento missionário, e um rapaz que esteve em alguns países lá daquela região, da janela 1040, ele esteve lá na Índia, e falou que foi num povoado pregar, e quando começou a falar sobre Jesus, aquelas pessoas, eles já conheciam. Quem pregou para vocês? Isso foi aí, meados dos anos 90. Ele dizia, nós estamos aqui porque nós já conhecemos a Jesus. Aí ele perguntou, como é o nome desse local? Santo Thomas. Por que Santo Thomas? É o nome da montanha que deram por causa do Tomé, discípulo de Jesus. Ele foi morto lá por causa de Jesus. Esse Tomé aqui. Então assim, mas eu acredito que o João resolve colocar tudo isso
para salientar uma coisa, para deixar assim saliente. O Tomé põe a mão na ferida, o Tomé põe a mão no lado, e quando ele tem essa constatação, ele não vai dizer mestre, como disse a Maria, né? Rabi, mestre, ele vai dizer Senhor meu, Deus meu. Senhor com letra maiúscula, gente, no Novo Testamento é dono, é proprietário, é kurios, kyrios, dono de tudo. Deus meu. Aí Jesus diz assim: porque você me viu, você creu? Bem-aventurado, versículo 29, os que não viram, mas creram. Por que que o João, gente, resolveu dispensar 6 versículos para destacar esse possível tropeço na fé do Tomé em acreditar que Cristo tinha ressuscitado, se ele próprio e os outros 11 também não acreditaram que Cristo ressuscitou? Então por que que ele vai dispensar? Para deixar saliente essa mensagem sobre a capacidade de crer sem ver, sobre aquilo que vai mover a fé cristã por mais de 2000 anos e vai continuar movendo a fé cristã, que é crer sem ver. Nós não somos as pessoas que acreditam para depois ver, e não, nós cremos sem ver. Porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então assim, ele vai dizer que nós temos uma bem-aventurança que nenhum dos apóstolos teve. Eles morreram por Jesus, entregaram-se por Jesus, foram cheios do Espírito Santo, ousadia, e todos eles, exceto João, foram martirizados e mortos cruelmente. João é aquele que morre velhinho, possivelmente em Éfeso, com quase 100 anos de idade, mas os demais morreram cruelmente. E alguns que estavam lá, daqueles 120, todos eles viram Jesus em carne e osso. Todos eles andaram com ele. Esses 12 foram testemunhas de Jesus, dizendo para o mar, parou, dizendo para o vento ficar quieto, e o vento ficou. Eles foram garçons de multidões alimentadas com alguns pãezinhos e peixes. Eles viram cegos enxergarem instantaneamente, paralíticos. Eles foram testemunhas de tudo isso. Eles estavam presentes na maioria das parábolas que Jesus contou, eles ouviram. Algumas dessas parábolas, ele fala: pai, Senhor, a gente não entendeu, explica para a gente. Vocês também não entenderam? A multidão ia embora, senta aqui que eu vou explicar para vocês. A vocês dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então eles viveram esse evangelho intenso, mas eles viram, eles tocaram. João começa a sua carta lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, dizendo assim: o que vimos, o que ouvimos, e disso testificamos, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Eles viram, eles tocaram, mas qual é a bem-aventurança que nós temos e eles não têm? A gente está seguindo Jesus, nós nunca ouvimos, mas temos certeza que Ele está vivo, que Ele é real, que Ele está aqui nessa noite, que Ele não nos desampara, que Ele está presente em nossa vida, embora não vejamos nada. Aleluia! E vamos segui-lo até o fim da vida, com a convicção de que isso é real. Essa é a bem-aventurança que eles não têm e que nós temos. Nós não vimos, mas cremos. Eu finalizo isso aqui com o versículo 7 aí do capítulo 20 de João. Tanto na quarta como no sábado houve conversas sobre isso, perguntas sobre isso, né? Alguém que está morto e depois ressuscita, dobra um lenço e coloca no lugar à parte. Então os discípulos chegam, o João é o que está correndo, ele não menciona a si próprio, mas ele devia ser um pouco mais jovem que o Pedro, talvez mais magro, possivelmente, que o Pedro, mais esbelto. Correram os dois, João chegou primeiro. Não teve coragem de entrar. O Pedro chegou depois, esbaforido, mas entrou. Quando entrou, viu os lençóis jogados. E viu um lenço dobrado, num lugar à parte. Saiu do sepulcro,
estupefato, assustado, mas com uma mensagem. E a gente, quando apela para a cultura judaica, Pedro é um judeu, a maioria dos discípulos são judeus, e Jesus era um judeu. Aquele lenço era mais uma mensagem. No costume deles, da época, quando você saía da mesa do jantar e pegava o lenço que estava no seu colo aqui e jogasse na mesa desarrumadamente, de qualquer forma, significa assim: pode recolher os meus talheres, o meu prato, porque eu já terminei, não volto mais para a mesa. Mas se a pessoa dobrasse o lenço, deixasse em cima da mesa, dobradinho, arrumadinho, a mensagem é: eu não terminei o que eu estou fazendo, eu vou voltar para cá. Amém, gente? O lenço está dobrado. Ele não terminou ainda. Ele não terminou com você ainda. Amém, gente? Não está jogado de qualquer jeito, não. O lenço está dobrado. Ele não terminou o que ele tem para fazer na sua vida. Ele não terminou a obra consumadora. Ele não terminou a implantação total do reino. Por isso a gente pode dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque o lenço está dobrado. Ele não terminou o serviço ainda. Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Oh, Maranata, Ele vem, Ele vai voltar. Ele não acabou o serviço ainda. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Salmo 90 diz que um ano, 1000 anos é como um dia, 1000 dias como um ano, no relógio de Deus, nós estamos na manhã do terceiro dia milenar. 1000 dias não é 1000 anos, não é um dia? Um dia como 1000 anos. Para quem mede o tempo de eternidade a eternidade, um dia é como 1000 anos como um dia. E se um dia é como 1000 anos, a gente já entrou na manhã do terceiro dia. Já passou 1000? Já passou 2000? 2 dias. A gente já entrou na manhã do terceiro dia. E bem cedo, de madrugada, ainda escuro, ele já não estava mais no túmulo. Então eu acho que ele não volta no fim do dia. É na manhã. É na madrugadinha. Amém, gente? Ele está voltando. Ele está voltando. Jesus está voltando. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aplauda Ele. Aleluia! Jesus está voltando! O lenço